desse evento, né, que é a fundação da cidade de Belém. Então nós temos aqui mais uma versão da história representada na arte, nesse caso em especial na pintura do Teodoro Braga. Esse é um dos quadros mais importantes do Teodoro. Sem dúvida, ele recebeu muita influência de alguns pintores que estavam na Amazônia, né, que lançaram aí grandes influências sobre a arte no Brasil. E é importante que a gente identifique alguns elementos aqui. Primeiro, vocês vão visualizar que no centro do quadro nós temos algumas árvores. E essas árvores elas têm forte relação com a flora da paisagem amazônica. Mas além dessa paisagem da floresta, né, e da cidade-floresta, que, como a Genô Sarraf pensa, a Amazônia acaba se formando a partir dessa relação forte com a natureza, dos sujeitos com a natureza, com a Baía do Guajará, nós também temos a paisagem social, que está representada também aqui através desses sujeitos amazônicos e dos sujeitos que são representantes do colonizador. Aqui, então, nós vamos encontrar primeiro uma obra de 1908, mas que representa um acontecimento e um fenômeno de 1606, ou seja, é uma reconstituição de uma memória, né, através do funil da arte, né, desse prisma da arte sobre a história. Tem influência medieval e renascentista. A gente pode identificar isso nos quadros, né, nas cores, principalmente na perspectiva também. Nós temos ali as ilhas ao fundo, a Baía do Guajará e também esse encontro, né, do Rio Pará, né, com as águas do Guajará. Ao lado, nós vamos ler o quadro como se fosse um livro, né, porque nós temos aí a conjunção de muitos elementos que precisam ser compreendidos. Aqui ao canto esquerdo você pode olhar, inclusive no seu slide, porque você vai visualizar melhor, a representação do Forte do Presépio, que aqui, anacronicamente, o Forte do Presépio já está construído como um paredão, mas na verdade nós temos relatos da história de que o Forte do Presépio ele foi construído primeiro de madeira, na verdade não tinha essa estrutura magnânima que a gente conhece hoje. E nós temos no centro como se fosse um herói fundador, né, no estilo a moda holandesa, essa figura aqui, que não é uma figura de um português, né, porque esse primeiro contato com os portugueses está representado, na verdade, ao lado direito do quadro, porque no lado direito da tela nós vamos ter os índios que vão olhar para as caravelas portuguesas com espanto, com armas na mão, né? Nessa representação do choque cultural entre os indígenas e essas possíveis caravelas. Aqui nós temos algumas trocas de especiarias entre esses heróis que representam aqui os conquistadores, os holandeses, né, numa relação com principalmente os tupinambás. Ao centro, importante pensar, nós temos a seringueira, porque o látex, na verdade, representa o auge da economia de Belém do Pará, né, da Belle Époque, né, por conta da seringa ser a grande matéria-prima de riqueza, não é, da virada do século XIX para o século XX. Né? Nós também temos a imbalbeira, né, uma típica árvore da floresta amazônica, mas secundária, né, revelando também essa ideia da civilização, do crescimento urbano, né, e dessa ideia de também a cidade crescer sobre a floresta. Então, esses tupinambás, eles estão observando aí a chegada dos portugueses e, como eu falei para vocês, ao fundo do rio Pará, com as águas do Guajará, a gente consegue identificar isso numa distinção com as pinturas na Europa por conta da cor barrenta dessa água, turva, amarela, né?
E aqui a gente consegue também ver os vários tons de verde da floresta amazônica. Tá? Então, lá no fundo da Kobe, não sei se vocês já identificaram uma palmeira de açaí, não é? Que seria essa água do paraense, esse líquido dos deuses, né, amazônicos, que são tão importantes. E tem um outro elemento que eu acho bem interessante, é identificar essa relação das cores, essa cor meio barrenta, né, esse ocre, com o vermelho aqui ao centro também, contrastando com o verde, mas também, além dessa relação da floresta, do rio com o urbano que cresce sobre a natureza, nós temos as nuvens que representam o clima de Belém, porque você encontra ao centro um céu mais azulado, mas você também encontra na desembocadura do rio as nuvens mais carregadas, que representam essa chuva da tarde que já vai se formando. Tá? Então esse quadro ele é muito importante para pensar a história da Amazônia, e é um olhar, né, de um artista da Amazônia sobre a cidade de Belém, né, sobre então um importante centro comercial do Brasil, principalmente na virada do século XIX para o século XX. Tá bom?